Você sabe o que são FIIs, onde compra e quais são as vantagens? Vem comigo que eu vou te explicar. Oi, eu sou a Jaque, muito bem-vindos aqui ao canal. E aí, vamos juntos atrás da tranquilidade financeira? Agora que tu tá entrando nesse mundo financeiro, já deve ter ouvido falar sobre FII. O que é? Como é que a gente encontra? Como é que a gente compra? Qual é a vantagem, desvantagem? Por que investir nisso? Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro para vocês que assim, não se trata de nenhum tipo de indicação. O meu intuito aqui é te incentivar a buscar conhecimento. Eu quero te mostrar o que são os FIIs, aonde encontrar, quais são as vantagens. Bom, então, o que são os FIIs? FIIs é Fundo de Investimento Imobiliário, FII. O FII tem uma empresa gestora que tem a intenção de juntar investidores para investir no ramo de imóveis. FII ou Fundo Imobiliário é a união de recursos que só tem o objetivo de investir em ativos imobiliários. Ele pode ter a captação de investidores para juntar dinheiro para investir futuramente num ativo, ou ele já pode ter um ativo que depois é dividido em cotas para ser vendido a investidores. Bom, mas vamos explicar então de uma forma mais simples o que é um fundo imobiliário. Pensa o seguinte: uma empresa juntou muito dinheiro ou dela ou de outros investidores e comprou um prédio. Esse prédio, digamos que tenha 100 salas comerciais e custou 1 milhão. Essa empresa que gera esse fundo imobiliário, ela vai dividir isso em cotas, partezinhas. Então, se o prédio custou 1 milhão, eu vou dividir em 100 mil cotas. E cada cota, digamos que vai custar 10 reais. Essas cotas vão ser negociadas na Bolsa de Valores, na B3. E para isso tu vai precisar de uma corretora. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu explico sobre corretora e Bolsa de Valores. Bom, então como eu ganho dinheiro comprando essas cotas? Assim como se tu fosse comprar um imóvel, tu poderia ter renda alugando o imóvel ou vendendo ele posteriormente, a mesma forma funciona o FII. Só que a vantagem é que tu não precisa ter todo o dinheiro para comprar um imóvel que, digamos, poderia custar 100 mil. Tu pode simplesmente comprar uma ou mais cotas. Como nesse exemplo, cada cota custaria 10 reais. Então, tu não precisaria ter muito dinheiro para comprar uma partezinha desse imóvel. Pensa o seguinte: uma cota do FII seria como se fosse um tijolinho do prédio. Se tu tiver vários tijolos, tu vai receber mais. Os FIIs, eles se dividem em alguns tipos. Nós temos os de tijolos, que são compostos por imóveis físicos, os de desenvolvimento econômico, que vão acabar captando dinheiro para fazer uma construção. Temos os de papéis, que trabalham com recebíveis imobiliários, ou seja, eles trabalham emprestando dinheiro e depois recebem com juros. E a gente tem os fundos de fundos, os FOFs, que trabalham com outros fundos imobiliários. Bom, como é que então a gente recebe dinheiro com os fundos imobiliários? Assim como um imóvel físico, tu poderia alugar ou vender esse imóvel, o fundo imobiliário é a mesma coisa. Vamos então ao exemplo de um fundo de tijolo, que tem imóveis físicos, que fica mais fácil da gente comparar. A gestora, ela vai cuidar de toda a parte burocrática, ou seja, inquilinos, aluguel, reformas, qualquer processo que diga a respeito desse fundo. Diferente se a gente tivesse uma sala comercial nesse mesmo prédio, que a gente teria que correr atrás do inquilino, se tivesse algum problema, ter que arrumar, corrigir, tremendo dor de cabeça. Como eu disse, esse fundo ele foi dividido em várias cotas, várias partezinhas. E a gente pode ir lá, conforme a gente tem dinheiro, comprar uma quantidade de cotas, o que vai nos dar direito de receber proporcionalmente o valor do aluguel dividido pela quantidade das cotas que tem. Digamos que nesse exemplo tenha dado um lucro de 100 mil reais para ser distribuído entre os cotistas.
E se tem 100 mil cotas, então cada cota vai receber R$ 1. Se eu tiver 10 cotas, eu vou receber R$ 10. Se eu tiver 100 cotas, vou receber R$ 100. Quanto mais cotas eu tiver, mais eu vou receber proporcionalmente à quantidade de cotas que eu tenho. Então vamos às vantagens de se investir nos fundos imobiliários. A gente recebe dividendos todos os meses, como se fosse um aluguel. Só que sem se preocupar com toda a parte burocrática e dor de cabeça que um aluguel pode te dar. Tu pode começar investindo com um pouquinho. A partir de R$ 10 tem cotas de fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Tem grande movimentação no mercado financeiro. Tu consegue facilmente comprar ou vender cotas na Bolsa de Valores. O que nesse caso tem duas diferenças bem grandes de se ter um imóvel físico. Tu precisa de um valor bem grande para começar a comprar um imóvel para depois começar a receber por isso, a receber um aluguel. Digamos hoje, tu teria que ter um valor em torno de uns 150 mil a 200 mil reais para comprar um apartamento e colocar ele para alugar, o que daria uma renda de em torno de R$ 1.000, R$ 1.200. Com o mesmo valor investido em fundos imobiliários, tu poderia ter uma renda igual ou maior que alugar o imóvel. Outra vantagem é que tu não precisa ter todo esse dinheiro de investimento inicial. Porque um imóvel tu tem que comprar todo ele. Um fundo imobiliário não. Tu pode comprar aos pouquinhos as cotas e aumentando o seu patrimônio. Outra vantagem que ele tem em relação ao imóvel, porque se tu precisar de dinheiro, tu não pode vender só um quarto, uma parede, uma porta. Um fundo imobiliário, tu pode sim vender só parte das tuas cotas. Se, digamos, tu tenha 100 cotas de um determinado fundo imobiliário, tu pode só vender 10 ou uma cota. Outra coisa que eu acho bem interessante nos fundos imobiliários é que tu pode fazer uma diversificação bem grande. Hoje a gente tem diversos fundos diferentes. Temos de logística, que trabalha com galpões para grandes empresas fazer distribuição de mercadoria. Shoppings, agências bancárias, instituições de ensino, hospitais, corporativos. Tem uma infinidade de tipos de fundos imobiliários que a gente pode escolher. Às vezes, com o mesmo tipo de fundo imobiliário, tu pode investir em vários outros fundos ou outros tipos de segmentos no ramo imobiliário. Tem 3 pontos dos fundos imobiliários que me chamam bastante a atenção. Um é com pouco dinheiro já começar a investir e entrar nesse mercado financeiro. Não me preocupar com um inquilino ou com toda essa responsabilidade e dor de cabeça. Inclusive, tu pode ficar com um imóvel desocupado, enquanto isso tá pagando uma taxa de condomínio, alguma outra coisa, que com fundo imobiliário não tem esse problema. É a gestora que cuida isso para ti. E o terceiro que eu acho muito interessante, tu não paga imposto de renda pelo rendimento que tem esse fundo imobiliário. Ou seja, todos esses dividendos, esse aluguel, digamos assim, que tu recebe todo mês, tu não precisa pagar pelo recebimento dele. O que é diferente de um aluguel de um imóvel físico, que tu tem que declarar e tem que pagar imposto de renda por isso. Mas assim, tu pode sim ter que pagar futuramente imposto de renda em cima dos teus fundos imobiliários. Mas isso somente se tu vender essas tuas cotas e tiver lucro. Aí tu paga imposto somente em cima do lucro da venda dessas cotas. Os dividendos que são pagos mensalmente, esse não incide imposto de renda. A única desvantagem que tem de um fundo imobiliário é que ele é gerido por uma empresa. E essa empresa precisa receber. Então tu paga todo mês uma porcentagem, mas de todos os investimentos é o que é mais baixo para essa administradora gerir o fundo imobiliário. Pensa no exemplo, se tu tivesse um imóvel, tu teria que cuidar se tem inquilino, tu teria que cuidar se tivesse alguma reforma. Se não tiver inquilino, tu tá pagando para condomínio outras taxas e não tá recebendo nada.
Se tu colocasse esse mesmo imóvel numa imobiliária e deixasse com ela cuidar, tu também teria que pagar uma porcentagem para ela cuidar de ter inquilinos e se tivesse algum problema dela resolver. É uma analogia que a gente pode fazer com um fundo imobiliário. Essa administradora que cuida de todo esse processo. No meu caso, eu estou vendo o fundo imobiliário como o melhor investimento para o longo prazo. Como o meu objetivo de tranquilidade financeira é para me aposentar e ter minha tranquilidade, minha autonomia financeira, eu tenho investido em fundos imobiliários. Óbvio que como eu estou começando agora, é um pouquinho todo mês que eu estou colocando. Ele tem um efeito bola de neve. Eu começo com um pouquinho, poucas cotas todos os meses. E com os dividendos que eu recebo desses fundos imobiliários, eu compro mais cotas. Isso ao longo do tempo vai aumentar bastante o meu patrimônio. E com esse patrimônio, lá no futuro, eu vou poder ter minha tranquilidade. Espero que tenha ajudado vocês a trazer um pouco mais de clareza sobre o que são os FIIs, os fundos imobiliários. Espero que vocês busquem sim a sua tranquilidade financeira. O importante é começar logo. Espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho mais o que são os fundos imobiliários, o que são os FIIs, de que quais são as vantagens de se investir em fundos imobiliários e que com isso tu consiga adquirir a tua tranquilidade financeira. Bom, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se gostou, dá joinha, compartilha, comenta o que você quer ver, qual é a tua dúvida para a gente tentar trazer essa informação aqui no canal. Beijo, até o próximo vídeo.